O Senhor Deus tinha estabelecido uma aliança com o povo de Israel. Qual era a base dessa aliança? Quais eram as regras dessa aliança? A primeira é que Deus lutaria pelo povo, os abençoaria e daria a terra de Canaã, que havia sido prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. E da parte do povo, o povo deveria ser totalmente leal e obediente ao Senhor. O capítulo 7 de Josué narra eventos ou atitudes do povo que violaram a aliança do Senhor. Como é, então, que foi a violação dessa aliança? O verso 1 de Josué 7 parece a manchete de um jornal, que vai descrever depois a notícia, mas a manchete, a chamada. Veja lá como é. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Veja a manchete. A ira do Senhor agora se acendeu contra os filhos de Israel. O Senhor protetor de Israel, o Senhor que havia livrado Israel do Egito, o Senhor que vinha conduzindo o povo ao longo do deserto durante 40 anos. E agora então a ira, por que da ira? Eles prevaricaram. O que é prevaricar? Eles foram infiéis, eles adulteraram, eles desobedeceram, eles violaram as instruções, eles transgrediram. E pegaram então o que? Das coisas condenadas. O que eram as coisas condenadas? Os despojos das lutas, os despojos agora de Jericó, eram considerados anátema, eram condenados. Não deviam ser tomados pelo povo. O ouro, a prata devia ser levado para o tesouro do tabernáculo, mas o mais não devia ser tocado, devia ser destruído. O verso ainda diz, tomou as coisas condenadas. Erém é a palavra que descreve essas coisas condenadas. Elas são condenadas, entregues à destruição, amaldiçoadas, são anátemas. Mas a ira do Senhor se acendeu por quê? Por conta da atitude infiel de um homem que quebrou a aliança do Senhor e despertou a ira do Senhor. Essa atitude, a atitude de Acã, somada ao excesso de confiança do povo no seu exército, causou a primeira derrota de Israel após a travessia do Jordão, após a tomada de Jericó, a derrota na cidade de Ai. Houve duas razões principais para a derrota de Israel pelos habitantes de Ai: o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Essa última os levou a negligenciar a consulta à vontade do Senhor antes do ataque contra Ai e a subestimar a força do inimigo. Mas veja, irmãos, o pecado de um israelita, o pecado de Acã, ocasionou a responsabilização de toda a nação. A responsabilidade de honrar o Senhor, de honrar a aliança do Senhor, ela era coletiva, mas ela era também pessoal. Com base em Josué 7, 1 e 11 a 13, podemos ver que, embora Acã tenha sido responsável pelo ato traiçoeiro de se apropriar das coisas condenadas, toda a nação foi responsabilizada e sofreu pelo que ele havia feito. Deus descreveu o pecado de Acã, mostrando gradualmente a gravidade dele ao utilizar 3 vezes no versículo 11 o advérbio hebraico gan, traduzido como até ou também. Primeiro é utilizado o termo mais comum para pecado. Então, o ato de transgressão é descrito por 5 pecados mais específicos, introduzidos pelo advérbio gan. Agar, abar, também atravessaram, transgrediram, até mesmo tomaram das coisas entregues à destruição, do herém, também roubaram, também enganaram e até mesmo colocaram o herém, as coisas condenadas e roubadas, entre as suas coisas. Veja o texto de Josué 7:11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois também tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram.
Foram esses os atos, os seguidos atos de Acã, ao se apropriar indevidamente dos despojos, de alguns despojos na batalha de Jericó. Honrar a aliança do Senhor era a responsabilidade da nação, demonstrando a lealdade de cada israelita. Cada israelita devia honrar a aliança do Senhor, e assim a nação estaria honrando a aliança. Quando um ou mais de servos do povo de Deus desobedecesse e fizesse mal à aliança, não honrasse a aliança, isso significava que a nação toda estava, como se a nação toda estivesse desobedecendo da aliança. A aliança entre Javé e Israel envolveu o povo em nível individual e coletivo. Ao nível da aliança, Israel é tratado como uma unidade indivisível da nação escolhida por Deus. Portanto, o pecado de um ou mesmo de alguns de seus membros incorre na culpa sobre toda a comunidade da aliança. Como o Senhor disse, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. A importância de cada membro, a importância individual de cada um do povo de Deus. Essa importância é também hoje a importância de que nós temos o nosso comportamento individual para manter a pureza da igreja. O nosso mau comportamento pode prejudicar, pode acabar com a pureza da igreja. Nós devemos estar na igreja, santificando a igreja. Cada atitude individual, as nossas atitudes individuais, o conjunto das nossas atitudes individuais, santifica a igreja, influencia na santificação da igreja. Já viu isso então, irmãos? As nossas atitudes, quando praticamos nossas atitudes, nós somos responsáveis pela pureza da igreja, pela santificação de toda a comunidade. Nós somos responsáveis diante dos nossos irmãos. E podemos ser responsabilizados por Deus quando não cumprirmos a aliança do Senhor, quando não obedecermos ao Senhor, quando não santificamos a igreja com as nossas atitudes. O Senhor nos abençoe, que nós possamos entender isso, entender de uma maneira plena, de uma maneira grave. As nossas atitudes podem santificar a igreja, devem santificar a igreja. Mas as nossas más atitudes podem fazer mal para toda a comunidade, para todo o conjunto. Portanto, devemos pedir a Deus que nos ajude para que as nossas atitudes sejam sempre de acordo com a sua vontade. E dessa maneira nós possamos concorrer para o crescimento espiritual da igreja, para o crescimento espiritual de cada um dos nossos irmãos.